Olá, que a graça e a paz de Jesus de Nazaré esteja contigo. Vamos ler Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26 até o verso 30. Diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que de antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Acho que a história da salvação dos homens passa por muitas teorias, né? Uma dessas é a teoria da predestinação. Quando eu me converti, quando eu conheci o Evangelho, se discutiam várias teologias a respeito da salvação. Basicamente todas tinham como base a premissa de que alguns iam para o céu e muitos iam para o inferno, né? Segundo essa teoria, se o cara não conheceu a história bíblica, se ele não conheceu a história de Jesus, se ele não levantou a mão e não aceitou Jesus como seu Salvador, ele estava danado no inferno. E aí, vamos resumir essas teorias, né? A primeira teoria é de que todo homem, toda a humanidade estava estabelecida em Adão. E pelo fato de ter negado Deus, como Adão negou, toda a humanidade entrou em condenação. Mas Deus elegeu alguns, escolheu alguns, foram alguns eleitos para a salvação. Essa é a primeira teoria, né? A segunda teoria é que são salvos os que aceitaram, os que ouviram a mensagem e a história de Jesus, e esses que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Porque quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Se nós pegarmos textos bíblicos isolados, nós vamos ter comprovação para a teoria da eleição, como esse texto que eu acabei de ler de Romanos 8, de 28 a 30. Como nós podemos pegar outros versículos que defendem essa teoria de que os que ouviram a mensagem do Evangelho e aceitaram Jesus como Salvador, ou seja, quem creu será salvo, quem não creu já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E aí tinham teorias que eram assim semelhantes, misturavam as duas, como por exemplo, a eleição era segundo a presciência de Deus. Deus sabia de antemão aqueles que iriam crer na palavra, portanto, elegeu a estes que de antemão ele conheceu. É uma teoria meio maluca também, né? E uma quarta teoria, a partir dessas ideias de salvação, de céu, de inferno, é a que Deus elegeu toda a humanidade, Deus justificou todos morrendo na cruz, ou seja, toda a humanidade seria salva. E é o que a humanidade, nesse caso, não é? No segundo caso, é a humanidade que escolhe a salvação. Em outros, é Deus que escolhe a salvação, escolhe salvar alguns. Então há essa dicotomia, não é? O fato é que só Jesus salva. Eu creio que só Jesus salva.
através da vida, da morte e da sua ressurreição. A ressurreição de Cristo. Agora, se você pegar lá em Hebreus 7, o texto fala de Melquisedeque, que é um sujeito que não tinha histórico de DNA de judeu. No entanto, Jesus, a salvação de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. Esse que não tem princípio de dia, nem fim, de geração, nem nada. No entanto, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. E a salvação que é dada em Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. Eu creio que o fato é que Deus quer que todos os homens sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Eu creio que é Deus quem chama, que é Deus quem justifica, que é Deus quem escolhe para a salvação. Que a salvação é obra da graça, que a salvação é obra do amor de Deus, que a salvação é obra da generosidade de Deus. Portanto, é Deus quem salva. Mas entendo também que o propósito da salvação, além de ter aquela ideia de eternidade, de quando vier a morte eu passar para o céu, para a vida eterna, não é? Para a vida com Deus, eu acredito nisso também. Mas eu entendo que o propósito da salvação não são teorias, mas é transformar, o homem ser transformado à imagem do Filho de Deus. Esse é um propósito que pode ser, desde já, acontecer, se você entregar o sentido da sua vida a Deus, se você entender que a salvação é obra da graça de Deus, não vem das suas obras para que ninguém se glorie, não é? Pois é Deus quem salva, é Deus quem justifica, é Deus quem o liberta de todo mal, de todo pecado. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E o nosso destino final é nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo, ressurreto, aquele que morreu e ressuscitou dos mortos e venceu a morte. Então, o meu destino é o que é mortal em mim ser revestido de imortalidade. O que é corruptível em mim ser revestido de incorruptibilidade. Essa é a grande verdade do Evangelho. O Evangelho tem essa característica de que você precisa conhecer a Cristo, precisa conhecer a Jesus de Nazaré como seu único e todo suficiente Salvador. Conhecer Jesus e se tornar semelhante a Jesus, sabendo que o Espírito Santo já habita em nós. O Espírito de Cristo já habita em nós e nós, seres humanos, fomos puxados para dentro do coração de Deus e o coração de Deus entrou em nossa alma, em nosso coração. O Espírito Santo nos foi dado. É preciso saber, antes de qualquer teologia, doutrina, ou seja lá o que for acerca da salvação, é preciso que eu saiba que tipo de ser humano eu tenho me tornado. Se eu vivo por circunstâncias e dependendo das circunstâncias eu estou bem ou eu estou mal, ou se eu estou aprendendo a estar contente independente das circunstâncias, porque sei que sou um pecador, mas sei que sou um pecador que sou amado por Deus, acolhido por Jesus de Nazaré, amado, entregue ao coração de Deus, absolutamente convicto da salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna e nunca pereça, nunca entre em condenação. E me parece que o crer em Jesus é saber que Ele me trata com misericórdia, apesar de eu ser um pecador. Paulo diz que é o principal dos pecadores. A nossa transformação é que importa. A nossa metanoia, a nossa transformação
Como é que eu vivo? Como é que eu vivo a partir dessa consciência? Será que eu continuo vivendo com o meu orgulho? Com a minha vaidade? Será que eu dou asas ao meu egoísmo, ao meu legalismo ou à minha intransigência? Saiba, o seu bem é a transformação de um pecador à imagem do Filho de Deus. Jesus Cristo precisa ser formado em nós. Esse é o processo da experiência da salvação. É o Espírito Santo em nós, é o Espírito Santo que salva, que nos transforma à imagem do seu Filho amado. Aqui em 2 Coríntios, vamos ver, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, nos versículos 17 e 18, ele diz assim, versículo 16: quando se converterem ao Senhor, então se tirará o véu. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. Essa é a misericórdia de Deus, essa é a salvação, é eu me transformando de glória em glória, na mesma glória de Jesus, até que um dia eu olhe no espelho e veja a glória de Deus, a face de Jesus Cristo na minha face, e saia por aí pelo mundo levando o bom perfume de Jesus Cristo. Essa é a salvação. O resto é doutrina. E essa salvação não depende da informação que eu tenho acerca de Jesus, porque é segundo a ordem de Melquisedeque. Quando chegar o grande dia, a palavra de Deus lá em Apocalipse diz que virão do norte, do sul, do oriente, do ocidente. Todas as nações da terra virão, trazendo a honra para a glória de Deus, para a glória da vida eterna, para a cidade celestial. Todos, do norte e do sul, da Groenlândia, da Malásia, de todos os lugares do mundo, da Etiópia, todos trarão a sua riqueza, a sua glória. Os reis da terra virão trazendo a honra para Deus. É preciso que nós nos transformemos na imagem de Cristo. E eu acredito que a imagem de Cristo está sendo construída em todo lugar do mundo, onde tem pessoas de bem, de bom coração, onde tem gente que acolhe, que ajuda e que acredita que fazer bem e amar é o sentido da vida. Eu espero que essa palavra tenha chegado ao seu coração. Beijo para você e que a paz de Deus encha a sua alma. A paz que excede a todo entendimento é a paz de Cristo, a paz de Deus esteja contigo.